Boa noite a todos. Vamos repassar as leituras de hoje. A primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 22 ao 33. Salmo responsorial é o 15, o 1 e o 2A, o 5, o 7 e o 8, o 9 e o 10, o 11 e a resposta, o 11AB. Segunda leitura, 1 Pedro 1, do 17 ao 21. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35.
Terceiro domingo da Páscoa. Os discípulos de Emaús voltavam tristes, mas não alcançados pelo Cristo que caminha com eles. Explica-lhes as Escrituras e parte o pão. Também nós, reunidos em comunidade, ouvimos sua palavra e partimos o pão da vida. Mas, de fato, como reconhecemos a presença de Cristo, Ele não pode ser um estranho para a comunidade, nem para cada um de nós. Ele está presente na palavra, na Eucaristia, gestos nobres que edificam a vida e o reino. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez reunidos, vamos louvar, agradecer e bendizer a Deus nesse tempo pascal em que celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos Santa Missa invocando Deus Unitrino em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus que dá constância e conforto, vos dê a graça da harmonia e da concórdia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e na comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No momento do ato penitencial, vamos pedir perdão das nossas faltas, dos nossos pecados. Diante do Senhor, Deus da vida, nos apresentamos humildemente e pedimos perdão de nossos pecados. Vinde, Senhor, e libertai-nos. Então, no instante de silêncio, façamos nosso exame de consciência, pedindo perdão. Por causa de nossos desencantos com a vida e pela falta de esperança, Senhor, tende piedade de nós. Porque cultivamos em nós ilusões passageiras e não o amor verdadeiro e redentor, Cristo, tende piedade de nós. Por causa de nossos desânimos nas dificuldades que encontramos, Senhor, tende piedade de nós. Porque não prestamos atenção em vossa presença na palavra e na Eucaristia, Cristo, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Cantemos o hino de louvor. No mais alto do céu.
aos homens por ele amado. Senhor Deus, Rei do céu, Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, por vossa imensa glória. Oremos. Aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória de seu nome, rendei-lhe glória e louvor, aleluia. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Iluminados pela palavra, podemos reconhecer logo a presença do Cristo ressuscitado, que se põe ao lado dos que confiam e esperam nele. Reconhecemos Jesus ressuscitado na leitura assídua da palavra, na participação da Eucaristia e na solidariedade fraterna. A primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 e do 22 ao 33. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 12 apóstolos, levantou-se a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios. E vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurará solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. Tanto a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus e disse:
Todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometida pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante os meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Segunda leitura, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos do 17 ao 21. Ouçamos. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimo, se invocais como Pai aquele sem discriminação, julga cada um de acordo com as suas obras. Vivei, então, respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração nesse mundo,
Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e doutores e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele.
Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e irmãs, estamos no terceiro domingo da Páscoa e nós, ouvindo as leituras de hoje, percebemos que continuamos falando do Cristo ressuscitado. Cristo está vivo e presente no meio de nós. A primeira leitura da carta de São Pedro, ele nos chama a atenção. No seu discurso, ele diz que todos nós fomos resgatados pelo precioso corpo, pelo precioso sangue de Cristo. Ele se doou inteiramente por nós. Ele, o Cordeiro sem mancha e sem defeito algum. Ele se entregou por nós, dando a sua vida. Então, Pedro, ele testemunha que Cristo está vivo e está presente no meio de nós. Cristo não poderia ter sido sepultado e ter ficado no túmulo, como diz o próprio Salmo 15 de hoje, no versículo 10. Nós observarmos, ele não ficou no túmulo como Davi. Davi, ele morreu e foi enterrado, e ainda hoje as pessoas vão até o túmulo dele e lá faz as suas preces. Mas Jesus não. Jesus, ele ressuscitou e está à direita do Pai. Então Jesus está vivo, está presente no meio de nós. E por isso nós fomos, ele se doando inteiramente, dando-nos para nós uma vida nova. Então não era possível, como diz o próprio livro dos Atos dos Apóstolos, não era possível que a morte o dominasse. Ele venceu a morte. No Evangelho que nós ouvimos de hoje, vemos essa belíssima passagem dos discípulos de Emaús, que, é claro, estavam assustados, estavam desanimados e resolveram sair de Jerusalém e ir para Emaús, que eles já tinham perdido, né, toda a esperança, toda a expectativa por tudo aquilo que já tinha acontecido ali em Jerusalém com a morte de Cristo. E eles estavam indo pelo caminho desanimados, conversando, e nisso então aproxima esse homem que é o próprio Cristo e começa a entrar na conversa, conversando com eles. E o próprio Evangelho cita um deles, que é Cleófas, e ele diz então para Jesus, todos os acontecimentos que aconteceram em Jerusalém: você é o único forasteiro que não sabe dessas coisas que aconteceu,
que Jesus foi morto pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, foi crucificado. E Jesus então, caminhando com eles, começa então a falar sobre as Escrituras, sobre Moisés, sobre Elias, sobre os profetas, até chegar ali, quando estavam chegando já perto do lugar de Emaús, Jesus faz que vai à frente e ele diz: "Oh, não, espere um pouco, não vá, já é tarde, a noite já está caindo, fica aqui conosco." E Jesus então, ele parte o pão. No que ele parte o pão, eles reconheceram que era Jesus, que estava com eles. E naquele momento Jesus desapareceu. E um falou para o outro: "Não ardia o seu coração enquanto ele falava conosco?" Eles reconheceram Jesus e voltaram imediatamente a Jerusalém. E os outros discípulos realmente confirmaram que Jesus, ele estava vivo, ele tinha ressuscitado. Meus irmãos e irmãs, nesse tempo da Páscoa, e nós também como discípulos e discípulas de Jesus, o nosso coração tem que arder. Que o nosso coração arda, para que nós possamos anunciar também com bastante fervor, com bastante alegria, a palavra de Deus. Nós temos que levar à frente também essa boa notícia para os outros nossos irmãos. Então nosso coração tem que arder. E qual é a oração que devemos fazer? Nós devemos orar, devemos alimentar da palavra de Deus e alimentar também da Eucaristia, que nos fortalece. E nesse tempo que estamos vivendo, Jesus também está presente aí na sua casa, na sua vida. Então que você possa também deixar, através das suas orações, através da sua intimidade com Jesus, fazer com que o seu coração arda cada vez mais e você possa professar a sua fé no Cristo que está vivo e presente no meio de nós. Assim como nós reconhecemos Cristo, também que outros irmãos e irmãs possam também reconhecer Cristo na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces, ao Pai que jamais nos abandona em seu amor, que nos recria e nos renova. Ergamos o coração em prece suplicante. Vinde, Senhor, e escutai a nós, vosso povo. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e que vossa presença desfaça sombras terríveis do egoísmo e da infidelidade. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e fazei-nos fortes e firmes na fraternidade e na solidariedade humana. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos.
Ficai conosco, Senhor, com nossas famílias, com as crianças e os jovens de nosso continente latino-americano. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e com os mais fracos da sociedade, os indígenas, os negros, os pobres e os sem moradias. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e enchei o nosso coração de paz, de concórdia e de harmonia. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ó Deus, restabelecidos por vossa graça, não nos deixeis perecer nesta vida e jamais nos desviar do caminho de Cristo, vosso Filho ressuscitado, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Amém. Colocando dentro do altar as nossas ofertas, os nossos pedidos e os nossos agradecimentos a Deus. Cantemos. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, mas sobretudo nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Santo
Santo,
Verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, com o nosso Bispo Maurício e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Todas as intenções foram colocadas no início desta celebração. Você que nos acompanha pela internet, na sua casa, nesse momento leve uma oração pelo seu ente querido. Reze por um instante por ele, por ela. Por todas as almas do purgatório, por todas as almas esquecidas e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santo Antônio, Santa Rita de Cássia e todos que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz, a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro. Disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come desse pão, viverá eternamente. Irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus, eis o Filho de Maria, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde com todo esse meu povo para a vida eterna. Amém. Amém. Nesse momento vamos fazer uma oração. Você que está em casa, nos acompanha pela internet, você fazer a sua comunhão espiritual nesse momento. Eu falo e vocês vão repetindo em casa esta oração. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco
inteiramente. Ah, não permitais que torne a separar-me de vós. Ó sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Então, com amor e Eucaristia, receba Jesus espiritualmente na sua casa. Cantemos. Seus prodígios estupendos entre os homens. Foi então que os seus olhos se abriram e a Jesus reconheceram. Aleluia. Foi então que os seus olhos se abriram e a Jesus reconheceram. Aleluia. Exultemos de alegria no Senhor, Ele domina para sempre com poder, e seus olhos estão fixos sobre os povos, que os rebeldes não se levem contra Ele. Foi então que os seus olhos se abriram e a Jesus reconheceram. Aleluia. Foi então que os seus olhos se abriram e a Jesus reconheceram. Aleluia. Imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Comentavam com grande dor tudo que se passou.
mais esperavam, reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Então, oremos. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei-os que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero agradecer a todos que têm colaborado conosco com seu dízimo. Lembrando que nosso escritório, ele está atendendo todos os dias, de segunda a sábado, do dia de semana, segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, e no sábado das 8 às 11. Então você pode trazer o seu dízimo no escritório paroquial. Então obrigado a todos vocês que têm colaborado conosco. E você que é coordenador do dízimo, os envelopes já estão prontos. Se você ainda não pegou, então passa ao escritório pegar os envelopes do dízimo para serem distribuídos. Então Deus abençoe a todos que têm colaborado conosco. Também quero novamente reforçar o pedido de semana passada, a doação de alimentos para os nossos irmãos carentes. Hoje mesmo, na minha oração, conversar com Santo Antônio. Ele é o grande intercessor dos pobres. Eu fui só em Santo Antônio. Toca no coração do povo para que possa ajudar aqueles que mais necessitam. Então você pode estar doando para a gente arroz, feijão, pode café, açúcar, sal, né? As coisas básicas
para a cesta básica, também produtos de higiene, né? Sabonete, sabão, detergente, papel higiênico, né? Todas as que as pessoas também necessitam. E assim, toda a nossa arrecadação vamos enviar para os vicentinos, que tem nessa já, que distribui para nós as cestas básicas para os nossos irmãos necessitados. Então contamos a colaboração de cada um de vocês. Semana que vem, no dia 1º de maio, é dia de São José Operário. Estaremos celebrando a Santa Missa às 7h30 da noite, na sexta-feira que vem. Então você continue acessando o nosso portal Comunica Paróquia e participe conosco das nossas transmissões ao vivo da Santa Missa. Especialmente sexta-feira que vem estaremos celebrando então por todos os trabalhadores, pedindo a São José Operário, né, que interceda por todos os trabalhadores, aqueles irmãos e irmãs que estão desempregados, para que abram, né, as portas do trabalho, aqueles que têm seu trabalho, que continue, né, Senhor, continue dando, São José continue intercedendo para que ele também possa ali estar trabalhando para o sustento da sua família. Mais uma vez quero agradecer a todos que estão presentes conosco, os ministros da Eucaristia, obrigado, viu, pela presença, pela dedicação, pelos leitores, obrigado pelos acólitos que sempre estão conosco, os nossos contra-regra aí, né? E obrigado o Manfio, o Branco e também o Carlos, que estão aí na técnica. Se não fosse eles, não poderíamos estar transmitindo a nossa Santa Missa. E também, de modo especial, quero agradecer mais uma vez as pessoas que semana passada nos ajudaram a fazer essa linda procissão com o Santíssimo Sacramento na nossa cidade. Então agradecer a todas as pessoas que doaram seu tempo. Ficamos aí 4 horas com o Santíssimo Sacramento andando pela cidade. Foi uma bênção, muitas pessoas gostaram e foi uma maravilha, né? Então, até contar uma coisa inusitada para vocês, né? Até essa semana tem uma pessoa, ela veio aqui no escritório paroquial e ela pensou que o padre estava catando o dízimo nas casas. Ela pensou que o padre estava recebendo o dízimo aquele dia. E a secretária disse, não, estava passando o Santíssimo. O padre não estava pegando o dízimo. Então a pessoa pensou que era isso, né? Diz que correu atrás de nós, atrás do padre, mas não conseguiu alcançar. Mas esse não era o objetivo nosso. Nós vamos passar Jesus sacramentado, né? Jesus passou abençoando a todos. Então, Deus abençoe todos que colaboraram conosco, né? Todas as pessoas que doaram seu tempo, né? O pessoal que levou o Santinho, o Márcio, o Burim, quem mais? O Roberto, né? E o Nando. O Nando? Isso. Isso, todos eles, né? Todos vocês também filmaram toda a transmissão, os acólitos, né? Ficaram tempo lá, né? A Jéssica ficou até com os dedos tudo calo, nos dedos de tanto ficar fumaceando, né? Tanto que tá com o turíbulo, né? Mas foi uma bênção de Deus todo esse tempo. Então, obrigado a todos. Eu agradeço a todos aí que também mandaram mensagem pra gente. E às vezes eu não respondi, né? Não é falta de educação não, é que eu não deu tempo de responder todos. Mas estou agradecendo a todos aqui, pessoalmente, nesse momento. Amém? Então vamos dar a bênção final. E amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos de volta com a transmissão da Santa Missa. Então vai curtindo, vai compartilhando, vai também se inscrevendo no YouTube, também para que nós possamos transmitir a Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual
pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz. Boa noite a todos e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz.